Obrigado. Tá bom. Tá para ouvir? Tá bom? Tá jóia. Obrigado, Alan. É grande só se for na barriga, né? Mas cabelo branco não é não, é loiro, senhor. Meu tema, o quarto do sofrimento. Logo após o almoço. E me chamaram por cima para fazer a mensagem. Então, eu queria acabar com vocês mesmo, né? Mas nós queremos, antes de continuar essa mensagem aqui, eu quero mencionar que nós temos alguns irmãos que, agora não, mas depois tem o Bruno, que mais está com folhas aqui, né, o Zen. Eu fiquei sabendo que os irmãos lá de Itaquera estão passando uma folha praticamente igual para fazer recadastramento das congregações no Brasil, né? Então, se já assinou um, pode assinar outro, ou só um dá, mas se você assinar um desses daqui, que eles têm, cada congregação vai receber o DVD 7 qualidades de líderes eficazes e o livro do Lou Seckler, que é O Senhor Meu Pastor, né? Queremos enviar para todas as congregações no Brasil. Nós temos atualmente 227 congregações cadastradas. Pode ter mais que a gente não está sabendo, então olhem no site www.igrejadecristo.com. Não tem .br não, porque isso não pertence a nós. Então, é .com só. E vai lá nas nossas congregações, depois do estado, e vê a sua cidade, se sua congregação está cadastrado, e se os dados estão certos também. E se, por acaso, você vê alguma congregação, você sabe, uma congregação aqui na cidade não está cadastrada, outro lugar que eu conheço, né? Entre em contato conosco, porque queremos, e temos o e-mail. Não, é .com que nós usamos, mas pode pôr o .org também, cai no mesmo site. Mas nós estamos tentando não usar o org, porque temos igrejadecristo.org.br, que o Alô está dirigindo esse, o .com é do programa de televisão. Né? Mas é uma forma das pessoas que assistem o programa de achar uma congregação mais próxima, né? Então, elas entram no site, porque não tem como todo mundo ficar ligando. A gente fala do site, pessoas entram. E no site também tem os vídeos que já passaram no programa, nos semanas anteriores. Né? A pessoa pode assistir os vídeos, e tem estudos e outras coisas. Então, é importante que você possa se cadastrar. Nosso programa atualmente está atingindo 18 estados no Brasil, mais de 200 cidades nesses 18 estados. Infelizmente não está em todo lugar, mas com a bênção de Deus, um dia nós vamos voltar a ter um programa nacional, né? Eu não sei também, eu já vou aproveitar, nós estamos falando as coisas assim, a igreja em Belo Horizonte começou um trabalho, um abrigo para crianças em outubro do ano passado, já temos uns 6 meses já. Já recebemos 17 crianças, das quais 3 já foram adotadas, né? Então, a prefeitura permite que cada casa possa abrigar 15 crianças. Então, estamos com 14 atualmente, e com mais patrocínio, se alguém quiser ajudar, vamos poder construir mais 3 casas no terreno. Lá é um terreno bem grande. Então, depois você pode entrar na www.abrigolacristão.org.br, abrigolacristão.org.br, e ver todos os dados aí. Bom, eu queria saber também, eu recebi o convite, eu agradeço pelo privilégio de estar aqui com vocês, e eu queria saber um pouco mais sobre os andamentos do Enoque. Então eu procurei o site do Acampamento Monte das Oliveiras. Só que eu fui www.amo.org.br. E não foi o AMA, foi Associação dos Maridos Oprimidos. Amo. Então vai na
www.acampamontedasoliveiras.com.br. Não faz o mesmo erro que eu fiz. Mas eu pensei, não, mas o quarto do marido oprimido deve ser de sofrimento mesmo. Então, talvez seja esse site aqui, né? Ok, vamos fazer uma leitura em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versos 1 a 5. Primeiro Pedro 4, versos 1 a 5. Eu estarei lendo aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Verso 1. Agora, eu lendo, mas lembrem-me, irmãos, quando Pedro está falando aqui conosco, ele já tinha sido avisado pelo seu Senhor que ele iria morrer crucificado. Não esquece disso. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Verso 2. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo, vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. Verso 4. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Verso 5. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Vamos ficar de pé para orar. Senhor nosso Pai, nós estamos na Sua presença, Senhor, nesse dia. Um dia que te damos graça que muitas pessoas lembram do sofrimento de Jesus. E lembra da realidade que por meio da sua morte e a sua ressurreição nós temos o acesso ao Senhor. Obrigado, Pai, por tantos irmãos que vieram de tantos lugares diferentes, esforçando, sacrificando e às vezes até sofrendo para estar aqui juntos, para encorajar uns aos outros e para crescer em nossa intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Graças a Deus, eu acredito que nós queremos realmente sermos apenas, simplesmente cristãos. Mas infelizmente, às vezes, nós confundimos o que significa ser simplesmente um cristão, né? Às vezes nós ficamos, talvez, muito focalizados naquilo que pode ser medido e esquecemos, às vezes, algo talvez muito mais importante, porque não tem como medir. Por exemplo, nunca íamos chamar alguém aqui para tocar um violão, ou chamar uma mulher aqui para pregar, não íamos fazer ceia aqui na sexta-feira, e outras coisas assim, e graças a Deus por isso. Mas às vezes, coisas como um mandamento claro, e tão importante que é mencionado quase 100 vezes na Bíblia sobre sofrer por causa de Deus, por causa de Cristo, às vezes nós deixamos passar abatido. Lemos uma passagem dessa e pensamos, não, mas isso é só para aqueles cristãos que viveram nos primeiros séculos, que foram torturados pelos imperadores, e nós não temos nada a ver, isso não tem nada a ver comigo. Quanto à realidade, tem sim, né? E é tão importante que nós tenhamos a mesma mente, mesmo Espírito de Cristo que estava pronto para sofrer. E nós devemos ter essa atitude.
Mas talvez é um assunto tão importante, mas não falamos sobre isso. Não enfatizamos isso. E na hora H, nossos jovens esquecemos, não, eu não posso sofrer. Os meus amigos vão rir de mim, eu tenho que acompanhar eles. Ou minha namorada, o que ela vai pensar de mim se eu não tratar ela dessa forma? Eu vou com ela a tais lugares. Ou aceitar namorar com alguém talvez que não seja cristão. Nós evitamos sofrimento a todo custo. E às vezes nós ajoelhamos diante do Deus do conforto próprio. Isso não pode ser, irmãos. Nós temos que repensar sobre nossa vida diante de Deus e até nas coisas simples, como um sofrimento, talvez uma doença. Ou uma situação financeira difícil. Um irmão na igreja que quer também ajudar como você, mas as ideias dele não batem com as suas. E há dificuldade, constrangimento, sofrimento, angústia. E nós não reagimos como Jesus. Nós queremos pegar armas carnais e lutar e batalhar ao invés de sofrer. Até o dano se for necessário. Eu sei que é um assunto bem complexo, bem difícil, quando nós falamos sobre sofrimento, e podemos falar horas e horas, e ainda não explorar todos os aspectos desse assunto. Quando as pessoas não cristãs querem desafiar os cristãos, normalmente eles levantam essa ideia, esse assunto do sofrimento humano. Desafiando e dizendo, mas se seu Deus é todo poderoso, por que ele não acaba com o sofrimento? Ou se ele é um Deus todo amoroso, por que ele não acaba com isso? Por que existe sofrimento no mundo? Eu não acredito que existe Deus, senão ele acabaria com tudo isso. Na verdade, praticamente todo sofrimento humano encontra a fonte do sofrimento no pecado. Sim, há desastres naturais, mas até essas coisas são resultado de um pecado de Adão e Eva que o universo em si não recuperou e não vai recuperar até Jesus voltar. Romanos capítulo 8 nos diz. Né? Então nós estamos num mundo caído, sim. Mas há esperança para nós. Porque nós acreditamos em Deus. Nós temos nossos momentos que podemos questionar. Nós questionamos, mas por que eu, Deus? O que eu fiz para merecer isso? Isso acontece com todo mundo. Vocês lembram em João capítulo 11, a Maria e a Marta? Quando Jesus chegou 4 dias depois do aviso sobre a doença e, consequentemente, a morte do seu irmão, elas ficaram constrangidas, elas ficaram angustiadas, e elas ficaram perplexas e transpareceram realmente a sua angústia. Senhor, se o Senhor tivesse vindo aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, sendo Deus todo poderoso, todo amoroso, ele não repreendeu as irmãs, ele simplesmente chorou junto com elas. Sentindo o drama, o sofrimento, chorou. Mesmo sabendo dentro de poucos instantes, seu irmão Lázaro seria ressuscitado. Então Deus entende a nossa angústia. Mas ao invés de perguntar por que eu, devemos perguntar a Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Como que o Senhor quer me usar diante dessa situação? Né? Nós podemos falar muito tempo sobre as fontes de sofrimento, casamentos. Né? A gente vê o Satanás atacando a igreja através das famílias de uma forma terrível. Não é? Às vezes nós temos visto irmãos separando, desmanchando casamentos, simplesmente porque não acreditamos no divórcio. E acho que eu posso tratar minha esposa de qualquer jeito, porque ela não vai me divorciar, porque ela é cristã, meu marido não vai me largar, eu posso viver de qualquer jeito. E o diabo nos pega não vendendo drogas, roubando carros, mas simplesmente não tratando a minha esposa com respeito e dignidade. Ou não sendo um exemplo para meus filhos, de alguém que sofra as consequências servindo e sendo fiel e obedecendo a Deus. Não é?
Bom, eu gostaria que a igreja pudesse explorar mais esse assunto tão bíblico, apesar que fisicamente talvez nós não vamos sofrer tanto quanto em outros lugares. Eu estive alguns anos atrás na Rússia, e lá, além dos russos ortodoxos, há uma grande população, metade do país, são muçulmanos. Talvez tenha uma surpresa para vocês, né? Na Rússia há muçulmanos, mas sim, a parte leste da Rússia praticamente toda é muçulmana. Então uma irmã da igreja lá, casada com um muçulmano russo, ela só poderia ir na igreja os dias que ele estava viajando ao trabalho. Porque se ele souber que ela foi para a igreja cristã, ele mataria ela. E casos como esse acontecem no mundo inteiro. Graças a Deus nós não estamos passando por isso ainda, mas eu acredito, talvez não está tão longe quanto você pensa. Nos Estados Unidos, infelizmente, aquela nação está cada vez mais distante de Deus. Uma nação que foi fundada sobre valores cristãos. Não que todo mundo era cristão, mas os princípios cristãos reinavam. O país tinha uma consciência cristã, mas hoje não é assim mais. Graças a Deus ainda tem uma grande porcentagem de pessoas que creem em Deus e procuram servir a Deus. Mas a diferença é que hoje as pessoas que não servem a Deus não simplesmente falam que eu sou cristão, mas não agem assim. Eles declaram abertamente: eu não tenho fé, eu não acredito em Deus, eu não faço parte de nenhuma igreja. E não somente isso, mas não fica contente com aqueles que procuram servir a Deus. E estão perseguindo a igreja abertamente, não ainda fisicamente, apesar que temos visto igrejas sendo queimadas e bombas jogadas também. Mas publicamente a mídia é contra, a política americana está indo contra, e pouco a pouco Deus não tem vez mais na sociedade americana, pelo menos na política e na sociedade. Foi comprovado que na Europa, que já é um país tradicionalmente cristãos, nós sabemos que eles estão cada vez mais distantes de Deus também. Falando abertamente que não creem em Deus, aqueles catedrais cada vez mais vazios. Mas o que está acontecendo? A Europa está sendo infiltrado pelos muçulmanos. E o povo, hoje em dia, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, e muito mais na Europa, estão tendo cada vez menos filhos. Está sendo comprovado que os muçulmanos não, eles estão tendo cada vez mais filhos. Então, a religião islâmica está crescendo mais do que o cristianismo na Europa. Não porque estão convertendo pessoas, mas estão tendo mais pessoas nascerem nas famílias. E até 2050 estão falando que a maioria das pessoas na Europa será muçulmana. Bom, eu estou falando isso tudo para dizer que fisicamente talvez nós não temos tanto a temer, mas ainda emocionalmente nossos filhos e nós mesmos somos perseguidos. Nós sofremos por causa da nossa fé. No seu trabalho, seus colegas de trabalho fazem piadas sobre você. Te trata diferente. Você joga num time de futebol, clube, fim de semana, alguma coisa assim. Há comentário: não bebe, não sei o quê, a igreja dele não permite. Eu viajo bastante quando eu vou, sempre pessoas, quando encontram, eles ficam sabendo, né? Eu acho que está na cara, você é americano? Acho que não sei, né? Eu nem abro minha boca, já começa a falar inglês comigo, né? E eles demonstram um interesse para conversar comigo e começam a conversa e tudo, mas quando eles perguntam: o que você está fazendo no Brasil? E eu falo: você vê a luz apagar na hora. Você vê, o assunto acabou. Parece que eu tenho AIDS. É uma perseguição, é um preconceito, é um sofrimento. Então eu gostaria de deixar com os irmãos
6 benefícios sobre o sofrimento que devemos ensinar para nossos filhos, para a igreja, e não podemos esquecer. Por quê? Porque se nós esperarmos para passar um sofrimento, para começar a procurar entender essas coisas, nós não vamos dar conta, não. Porque numa hora de sofrimento intenso e terrível, você não vai lembrar. O primeiro benefício do sofrimento é que ele nos ajuda a buscar a Deus. Nos ajuda a buscar a Deus. No livro de Jonas, nós sabemos que o Jonas tinha preconceito contra os assírios, e eu acho que se eu fosse ele, eu teria o mesmo preconceito, que era um povo terrível. Mas foi Deus que mandou, e ele bobeou, ele esqueceu, não sei. Mas depois então, daquele grande tempestade, ele foi lançado fora do barco, e lá ele está afundando no mar. Em verso 7 de Jonas capítulo 2, ele diz nesta oração a Deus: quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Na hora do aperto a gente lembra de Deus, não é? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Porque todos nós temos a dificuldade de lembrar de Deus nos bons tempos. Eu falo isso com os jovens. Você é forte agora, tem tanto ânimo, tanta energia, tem uma boa aparência. Você deve ser mais dedicado a Deus, não menos. Você deve ser uma pessoa muito agradecida a Deus. Usa a sua juventude para honrar a Deus, não é? Mas é difícil. A gente só lembra de Deus na hora do aperto, na hora da dificuldade. Alguns anos atrás eu tive uma série de ataques de pedra nos rins. Alguém já teve isso? Olha aqui os sofredores, né? Primeira vez que aconteceu comigo, eu não sei porque não desmaiei. Perdi o fôlego, a dor era tanto. Pensei que nem ia nascer aqui mesmo, né? Fiquei azul, vermelho, vomitei, fiz de tudo. Corri para o hospital, morfina e aí vai. Ainda os médicos dizem que eu tenho mais 4 aqui, 4 em cada rim ainda. Estou fazendo tratamento atualmente. Mas meu ponto é, naquele momento eu orei ao Senhor. Me ajude. E não foi uma ou duas, foi 3 vezes já, 3 ataques que eu caí no hospital por causa disso, né? É terrível. Então, graças a Deus por esse sofrimento. Se me fez lembrar de Deus, se me fez buscar intimidade com Deus, se me fez repensar a minha vida diante de Deus, então, graças a Deus pelo sofrimento. Eu vejo também que o outro benefício do sofrimento é que ele nos ajuda a sermos unidos. O sofrimento ajuda a gente a ser mais unidos. 3 anos atrás, minha esposa foi descoberta com câncer. E foi muito difícil. Foi câncer maligno. Quando a biópsia voltou, eu teve que fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia. E apesar que foi um sofrimento terrível, mas foi uma bênção em nossas vidas também. Nos uniu como marido e mulher, mas eu acredito que hoje, nesses últimos 3 anos, nós temos valorizado muito mais o nosso relacionamento. E até hoje, nesse dia mesmo, tem pessoas perguntando pela saúde e bem-estar da minha esposa. Graças a Deus já está bem, não tem mais câncer, continua fazendo um tratamento mais 2 anos, mas recebemos cartas, e-mails, telefonemas do mundo inteiro, até da China, chegar, né? Então, o sofrimento é uma oportunidade de unir o povo de Deus, não é? É uma oportunidade de expressar carinho e amor, valorizar uns aos outros. Ninguém gosta de sofrimento, né? Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho. Né? Eu sei quem eu sou, minha esposa
Quando descobrimos que ela tinha câncer, né, nós não apavoramos por causa de morte, né, mas emocionalmente abalou a gente. Mexe mesmo, até hoje. Eu falando sobre isso, eu fico emocionado, não é? Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer na minha morte, né? Sofrimento. Mas tem seu lado benéfico também. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, diz: quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. A terceira maneira que eu vejo que o sofrimento nos beneficia é que ele nos prepara para sermos servos melhores. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 8, que Jesus aprendeu obediência pelo aquilo que ele sofreu. E Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3, que o sofrimento nos faz sermos mais perseverantes, mais pacientes, mais fortes, não é? Realmente, vai moldando nosso caráter, nossa pessoa, vai nos fortalecendo espiritualmente. Há crescimento na adversidade. Crescimento espiritual, não quando as coisas estão indo muito bem, não é? Qualquer barquinho navega em águas tranquilas, não é? Agora, olhe comigo em 2 Coríntios capítulo 1, e eu quero ler aqui agora versos 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 5. Verso 3. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Verso 4. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Verso 5. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. A minha esposa realmente recebeu muita ajuda dos irmãos, de Deus, por meio dos irmãos, não é? Mas hoje, ela está estudando a Bíblia com uma senhora jovem, que não tem nenhuma fé, mas por causa do relacionamento, por causa da experiência da minha esposa, agora está ajudando essa jovem senhora que também está passando por quimioterapia e radioterapia, não é? E não somente ela, mas a mãe dela, a irmã dela e a tia dela também, não é? Então, Deus nos ajuda na nossa dificuldade, Ele nos prepara, nos dando essas experiências não agradáveis, para que possamos realmente ser usados como servos fiéis. Agora, número 4, a quarta maneira benéfica do sofrimento, eu vejo que ele nos ajuda a não querer ficar aqui. Eu quero ir para o céu, não é? Eu quero ir. Eu estou pronto. O dia que o Senhor me chamar, eu estou pronto, né? Eu gosto da minha vida. Eu sou muito abençoado, tenho uma família maravilhosa, mas o dia que o Senhor me chamar, eu estou pronto. Porque eu sei lá, não vai haver choro, nem sofrimento, nenhuma dificuldade. Nós estaremos na presença gloriosa de Jesus Cristo, o Deus nosso Pai, o Espírito Santo ao nosso redor. Nós teremos realmente todos os benefícios, coisas muito além da nossa capacidade de entender. Então, se nós não sofremos pelo menos um pouquinho, ninguém vai querer ir para o céu, não é? E de uma certa forma, eu estou no Brasil já há 30 anos, e não é o mesmo país, não é. Eu estou há 30 anos e só depois que Lula entrou, que o salário mínimo passou de $100, hoje está quase 300, não é? Antes, poucas pessoas tinham carro, assim, relativamente. Telefone, você tinha que fazer um plano de expansão, comprar o telefone 2 ou 3 anos, depois esperar mais 2 anos para receber o telefone. Hoje até o carroceiro que passa frente à minha casa é telebeçudo, ele tem um celular, né?
Está escrito lá, né? Não que a vida de todo mundo é muito fácil, mas não é como foi no passado. As coisas são muito... Antigamente você tinha que ir para o centro, pagar as contas. Hoje já tem bancos nos bairros, já tem débito automático, tem cartão que você pode ver quanto que você não tem na sua conta. Tem tantas facilidades, não é? Eu quero ir para o céu. Número 5, o sofrimento nos ajuda a sermos mais humildes. Mais humildes. Em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo explica que ele foi muito privilegiado espiritualmente, foi levado até o terceiro céu. E para ele não se exaltar demais, ele recebeu uma dificuldade, um sofrimento, como se fosse um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás. Era algo terrível. Ele implorou. Eu tenho certeza, não foi, Senhor, que tal que o Senhor tire isso de mim? Eu tenho certeza, ele chorou, orou, implorou a Deus, não é? E Deus diz, não, minha graça te basta. E esse sofrimento que nós passamos nos ajuda de ver que nós não somos autossuficientes. Voltando em 2 Coríntios capítulo 1, em verso 9, Paulo vai explicando que ele chegou numa situação tão terrível que eles pensaram que eles iriam morrer. Mas ele disse, isso aconteceu para que a gente pudesse saber, entender que não depende de nós, mas nossa salvação vem de Deus, não é? E é muito fácil querer fazer o trabalho do Senhor por conta própria, né? Pelas suas próprias forças. Não, eu vou chegar lá, eu vou fazer, eu resolvo. E não, o sofrimento é bom. Agora, número 6, por último aqui, é o mais importante. O sofrimento nos ajuda a glorificar a Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 16. O livro em si, 1 Pedro, é muito importante se você ler sobre o sofrimento, trata o assunto, os cristãos estavam sofrendo e ia sofrer mais ainda. Mas ele diz em 1 Pedro 4,14, vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês, não é? Quando alguém lá no campo de futebol entra em você direto, a bola está a 3 metros de você, já entra para te machucar, e você até ajuda ele a levantar, sem xingar, sem fechar a cara. Não foi você que fez isso, não. O Espírito de Deus te abençoou. Eu já passei por isso muitas vezes. No trânsito lá, né? A pessoa te fechar, Deus te abençoe, né? Em vez de... Foi o Espírito de Deus. Verso 15, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradece a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Nós precisamos glorificar a Deus, não é? Nós precisamos agir de uma forma diferente, virar o rosto, sofrer o dano, né? Não reclamar, mas ver as bênçãos de Deus, não aquilo que nos falta. E até agradecer a Deus. Não que gostamos de sofrer, mas tem um seu lado benéfico. Mas agora no livro de Jó, quando nós lemos sobre Jó, Jó estava sofrendo justamente por ser um irmão fiel. Não foi porque ele pecou. Mas todo mundo tentando entender, e nada de entender, e ele perplexo, confuso, e ele começa a questionar Deus. E agora é o momento ideal para Deus abrir o livro, abrir o jogo e mostrar para ele agora a teologia do sofrimento, do início até o fim. E esse livro então poderia ser conservado para todos nós, compartilhar as pessoas, e a gente iria entender tudo sobre sofrimento. Mas ele não fez isso. Ele simplesmente falou para um irmão fiel, falou, Jó,
você não consegue entender as coisas que eu faço, que eu criei. Quem é você para me questionar? Tudo bem, nós falamos do lado benéfico, coisas reveladas na Bíblia, mas na verdade Deus quer que nós sejamos humildes, servos, dispostos a enfrentar o que for necessário para glorificar a Deus. Não é? Em Romanos capítulo 9, a Bíblia diz que o barro não tem direito de reclamar nada para o oleiro. Nós temos que ficar calados. E nunca questionar Deus. Nesse sentido, Ele entende nossa frustração, ele como Jesus compadeceu, mas não no questão, eu não desafio a Deus. Se minha filha morrer, eu não vou acreditar no Senhor. Né? Essa pessoa ameaçando a Deus por causa de sofrimento. Isso acontece. Bom, nós temos que nos preparar, orar, pegar realmente na palavra, manter comunhão com a igreja. Quando nós sofremos, se nós estamos realmente tendo comunhão com a igreja, ela vai ser uma grande ajuda para nós. Né? Às vezes irmãos, têm ouvido irmãos reclamando, ninguém me visitou, ninguém me ajuda, mas sempre são aqueles irmãos totalmente isolados, mal ligados com a igreja, mas aqueles que realmente são fiéis, integrados na congregação, quando passa por qualquer dificuldade, a igreja está presente. Acontece assim. Né? Para terminar aqui, eu só quero ler Romanos capítulo 8, verso 18. A Bíblia diz: eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Que Deus nos abençoe.